Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Precisamos de um acordo aqui entre a Tainá e o Henrique. Vocês estão bem? Beijo para vocês. O nosso Deus é um Deus muito bom. O nosso Deus é um Deus que está junto conosco. Por isso, nós nunca estamos sós. E é muito bom pertencer a este Deus. Hoje, eu gostaria de comentar com vocês um texto que eu acho muito forte. Você que, porventura, né, tem a sua Bíblia junto com você, está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 14, no verso de número 16. Palavra do Senhor Jesus. Então, diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não veem e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, neste momento, né, qual é o contexto dessa palavra? Esse contexto é o contexto da última ceia, é um contexto de despedida, né? Jesus, ele estava se preparando para a cruz, né? Então, ele sabia que os seus discípulos iam passar por um momento muito difícil, aonde a sua fé, ela seria testada, aonde as suas esperanças seriam quase que, né, esvaziadas, né? Por quê? Quando Jesus se apresenta, ele se apresenta como uma voz de esperança, né? Uma voz de acolhimento, uma voz de orientação. Jesus era uma voz que o espírito dos seus discípulos sabiam reconhecer. Ele é, né, o bom pastor. Jesus transmitia segurança para aqueles que o seguiam, né? Então, o próprio Jesus disse, né, que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então, havia um reconhecimento de esperança de que todas as promessas de Deus iriam acontecer na vida daquele povo. Você já fez um exercício de acreditar, mesmo por um instante, de que tudo aquilo que Deus tem prometido de maravilhoso para você, de fato aconteceria? Então, Jesus era esta presença que transmitia esta esperança, esta confiança, esta convicção, né? Jesus disse, né, inclusive a respeito do jejum, questionaram ele: mestre, por que os discípulos de João Batista, eles jejuam, e os seus discípulos, eles não jejuam? Aí Jesus respondeu assim: é porque jejuará os convidados enquanto o noivo está presente? Então, a presença de Jesus é o alimento da esperança. A presença de Jesus era o combustível da fé. A voz de Jesus era uma voz acolhedora.
Havia uma convicção de proteção da vida. Não se vivia amedrontado, não se vivia com aquele sentimento de desamparo, aquele sentimento de rejeição, né? E eu estou falando de coisas tão sérias, né? Uma pessoa que tem dentro de si um sentimento de rejeição, né? Alguém que não foi acolhido, alguém que não foi aceito adequadamente, é alguém que não consegue ter confiança de que na sua vida as coisas boas aconteceriam. Então, a presença de Jesus é, sobretudo, um sinal vivo de esperança. Mas acontece que estava chegando a hora em que ele se ausentaria. Momento difícil. Já viveu algum momento em que todas as esperanças parecem que vão embora? E os sonhos parecem que não se realizarão? É muito difícil. Quantas pessoas, né, no nosso país nascem em perfeito estado de abandono? Alguém que diz assim, eu nunca tive ninguém que me desse a mão. Eu não tenho ninguém que me aceite verdadeiramente do jeito que eu sou. Alguém que me ama não pela minha utilidade. Porque né, a gente tem que ter muito cuidado com os utilitarismos, né? Tem gente que tem aquela necessidade de ser útil o tempo todo, porque se ela não for útil, né, o medo da solidão e do abandono assombra a alma. Peça a Deus que coloque no seu caminho pessoas, ou te dê a capacidade de identificar as pessoas que vão te amar pelo que você é, não pelo que você pode fazer por elas. Porque chega um momento em que nós não conseguimos mais ser úteis. Os discípulos estavam vivendo um momento em que, aparentemente, a força e o poder para fazer realizar na vida deles as promessas de Deus se ausentaria. E Jesus, ele diz essa palavra. Ele diz assim, vou até ler de novo, que eu acho essa palavra muito bela, né? Esta palavra é para os momentos de desesperança, aonde o sopro da desesperança ameaça, aterroriza a alma. É uma ameaça às promessas de Deus na nossa vida. Quando tudo que é referência, que é garantia de cumprimento, não estaria mais. Foram 3 anos que eles passaram ao lado de Jesus. Imagina essa experiência. 3 anos ao lado do Senhor Jesus. E Jesus não era uma presença qualquer. Você conhece alguém que é referência da presença de Deus? Que mesmo quando você vê escapar pelos seus dedos qualquer possibilidade de concretização de benefício, né? Vivemos no mundo, né? Não é nem no nosso país, um momento de pandemia. As pessoas estão com muito medo, tem gente que não consegue sair de casa, as pessoas ficam se dividindo, como é que tem que ser, né, esse confinamento, e há muita discussão em torno disso, há muito medo em torno disso, como será a vida depois da pandemia, como é que vai fazer, como é que eu vou atravessar esse problema, como é que eu vou conseguir ficar dentro de casa.
aquela sensação de estar só, eu não tenho para onde ir, eu não posso estar perto, né? De pessoas que eu amo, não posso fazer as coisas que eu fazia antes. Esse momento de insegurança mundial. E como que devem se portar aqueles que são de Jesus? São seguidores de Jesus, são discípulos e são discípulas do Senhor Jesus. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E é interessante que a palavra outro, no grego, ela é allos. E ela nos dá a ideia de outro perfeitamente igual ao primeiro. Então, o que é que Jesus estava dizendo? Eu não vou estar mais, a minha hora está chegando, eu vou para o Pai. Mas não se preocupem, eu pedirei ao Pai e Ele vos enviará outro para estar com vocês, para serem a força, a sabedoria, a segurança de vocês. E a palavra para outro é halo, outro perfeitamente igual. É interessante que no Evangelho de João, no capítulo, em 1 Coríntios 1:3, o Pai, ele é posto sobre toda a consolação. Em João 14:16, Cristo é chamado de Paráclitos, a palavra grega é Paráclitos, consolador. Paráclesis é a mesma palavra, a raiz da mesma palavra. O Pai é chamado de Consolador. E aqui Jesus diz que ele vai enviar um outro que não é outro, entende? É outro em pessoa, mas é outro perfeitamente igual. É outro que vai exercer a função de ajudar. O Espírito Santo é chamado de ajudador em uma tradução, né? Nas traduções feitas em inglês, ele é chamado de ajudador, ele é chamado de confortador, né? Nas versões em português, né? Na NVI, na King James, ele é chamado de auxiliador, ele é chamado de advogado. Então, Jesus diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, mas não é outro diferente de mim. É outro da mesma substância que eu. É outro do mesmo poder que eu. É outro do mesmo sentimento que eu. E é interessante que Jesus, em outro texto, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Agora, eu vou mandar um outro que é igual a eu e o Pai. Sabe por quê? Quando Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um, quando ele dizia assim, eu vou para meu Pai, a impressão que dá, o sentimento que nasce, que poderia nascer, a ideia poderia ser de orfandade absoluta. Ele vai, o Pai está nele, ele está no Pai, o Pai também vai. Aí Jesus diz, não, eu vou mandar um outro, mas o outro não é contra o Pai. O outro não é contra mim. O outro é para fazer a mesma função que eu e o Pai. Né? É tremendo quando nós percebemos na palavra que o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm a mesma natureza, eles têm a mesma vontade e eles têm o mesmo poder. Não existe oposição entre eles, né? Tem pessoas que falam assim, pastora, tem pedidos, né, que eu gostaria de pedir ao Pai.
Não, eu fico mais à vontade para falar com o filho, porque o pai, o pai, o filho e o espírito são um. Eles não são opostos. Eles estão juntos na mesma missão. Como nós devemos encarar os momentos da vida em que a desesperança nos sobressalta, tenta nos dominar, como que a Igreja de Jesus Cristo tem que passar por este período. É interessante que você pegar a palavra consolador, e a palavra grega para consolador é paráclitos, lá em João 14:16. E se nós fizermos uma tradução assim literal, direta, sem, especificidade, sabe o que quer dizer? Aquele que é chegado para andar lado a lado. É chegado um espírito que é igual ao Pai. É chegado um espírito que é igual a Jesus, o Filho. E ele foi enviado para andar lado a lado conosco. E ele foi enviado para fazer parte de nós, para nos habitar, para nos fazer compreender o poder, a palavra, a sabedoria do Pai e do Filho. Então, somos habitados por Deus. Não temos, em hipótese nenhuma, que perder a nossa esperança. Esta palavra, ela saiu da boca de Jesus para nos transmitir esperança, para que não deixemos de esperar. Então, como tem que ser a esperança do discípulo e da discípula de Jesus? Não é uma esperança estática. Não é uma esperança paralisada pelo medo, encolhida pelo tamanho do inimigo. É uma esperança de que ele caminha conosco lado a lado. Então, é uma esperança que nos leva a mostrar resistência. A esperança do cristão é a esperança que não nos deixa prostrar. Porque foi enviado um que é igual ao Pai, um que é igual ao Filho, para andar lado a lado conosco, para interceder por nós, para nos consolar, para nos ajudar, para nos fazer vencer. Isto não exclui as dificuldades, os medos. Nós não devemos sentir constrangimento de mostrar a nossa fragilidade. Existem momentos que nos fragilizam, mas temos que nos lembrar sempre da palavra que diz que não estamos sozinhos, que foi enviado um que é igual ao Pai, um que é igual ao Filho. Ele não é oposto ao Pai em nada, ele não é oposto ao Filho em nada, e ele foi enviado para andar lado a lado conosco. Então, ainda que nós não consigamos ver com os nossos olhos,
nenhuma evidência física concreta de que esta realidade ruim vai ter um fim. Fala, pastora, os malvados estão no poder. O inimigo é muito maior do que eu. O problema, ele é muito grande. Pastora, foi fatal, mas não colocou o fim nas promessas que Deus tem para você. Não colocou um fim na presença que te movimenta e vai junto com você, lado a lado, rumo à concretização de tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Não fiquemos no meio do caminho. Não nos deixemos dominar pelo medo de nada. Né? Hoje, essa pandemia ela está em alta. E a própria igreja está muito confusa. A igreja deve se reunir, a igreja não deve se reunir. Ou como é que tem que ser feito? Confinamento. É preciso ter prudência. Nós não podemos tentar a Deus. Mas nós não podemos também, em hipótese nenhuma, deixar que a reunião dos filhos de Deus seja paralisada por causa dessa pandemia. Eu não vejo necessidade. Por quê? Porque as pessoas, elas se arriscam para irem trabalhar. Não tem como, gente, não tem como todo mundo ficar dentro de casa o tempo todo. Né? Mas os serviços essenciais, a reunião da igreja é essencial, desde que ela seja feita com cautela e com cuidado. A igreja não pode parar de clamar, a igreja não pode parar de se reunir para adorar, não precisa disso, né? As pessoas não vão para a igreja, mas pode pegar ônibus lotado. Pode ficar numa fila interminável de banco. Às vezes, mas aí eu fico no PA, entulhado num monte de gente por horas e horas e horas e horas. Mas a igreja não pode se reunir. Eu tenho fé para ficar na fila do supermercado, às vezes com 50, com 80 pessoas, e eu não tenho fé para me reunir respeitando o tamanho do espaço físico da minha igreja, respeitando a distância entre uma pessoa e outra, com todos os cuidados, com álcool na entrada, com máscara, com luva, apropriado. Não, mas para ir para a igreja. Sabe por quê? Deus, ele é o guardião da vida. E a vida, ela se dá em muitas dimensões. E está se levando em conta só a questão de morte ou vida física. Não está se levando em conta a dimensão eterna da vida. Não está se levando em conta a relação de alma das pessoas, sentimento das pessoas. Por causa de isolamento, estão agredindo idosos na rua. A gente vê aí, pessoas, né, idosos sendo constrangidos, né, tratados de qualquer maneira, fazendo trauma na alma dessas pessoas que não vai passar. Ou que vai causar uma dor, vai paralisar essa pessoa. Gente, pelo amor de Deus, nós não precisamos ter medo. Nós temos o Senhor junto conosco. Nós temos que ter prudência, nós temos que ter sabedoria, mas o Espírito, a capacidade de chegar lá, trazida pela presença dele, em nós e ao nosso lado. E nós não podemos abrir mão disso. Tenha cautela, sinta medo, porque são muitas mortes. E não pega aquele discurso, não, que morre gente por violência, que morre gente por não sei o quê. Não.
Deus é Deus da vida, ele tem cuidado com a vida, ele veio para salvar a vida. Ele é Deus que preserva a vida, mas a vida na sua integralidade, a vida na sua totalidade. Então, é normal sentir medo. Os discípulos estavam vivendo um momento que eles sentiriam muito medo. Mas o Senhor disse, calma, eu vou, mas vai vir um outro igual a mim, com o mesmo poder que eu, para te ajudar a vencer essas coisas. Eu queria fazer um apelo para a igreja. Não desanimemos. Não nos deixemos abater. Sabe por quê? A pandemia vai passar. E o que é que você está plantando nessa época de pandemia? Se você não tem uma necessidade, fique em casa. Tem gente que fica no portão inutilmente. Se reúne, faz churrasquinho inutilmente. Não precisa. Mas ir para a casa de Deus clamar é uma necessidade. Aí a pessoa tem coragem de ir para tudo quanto é lugar. Eu acho que está faltando você saber que um espírito foi enviado para você. E para finalizar, no começo, o verso 15, né, do capítulo 14, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outros conselheiros para estar com vocês para sempre. Amemos ao Senhor. Priorizemos ao Senhor. Esta nação, o mundo precisa da intercessão da igreja. Não se arrisque à toa. Eu estou falando no caso da IVCD, da Igreja Vim Celebrar em Deus. Porque nós estamos funcionando assim, nós temos essa fé. Vá para a igreja com cuidado. Se economiza, mas vai para a igreja com cuidado. Porque nós precisamos nos unir para clamar por essa nação. Essa é a palavra que nós temos para você hoje. E o nosso jejum. Né? Muitos estão fazendo e muitos estão entregando junto conosco, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos entregar esse jejum juntos aqui, ó, ao vivo. Você sabe que ao vivo é quase pessoalmente, né? Parece que eu vejo a Delurde com seu abraço grande, né? Parece que eu estou vendo a Anice com seu abraço de urso, né? O sorriso do Hudson, né? A sensação é que a gente está verdadeiramente juntos, né? Então, assim, nós vamos começar esse jejum agora e nós vamos pedir para que o fortalecimento do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós de tal forma que consigamos nos movimentar lado a lado com Ele neste momento tão difícil que o mundo atravessa. Nós não vamos esperar parados dentro de casa. Sinto muito. Nós vamos esperar orando, louvando, intercedendo, buscando a direção, nos movendo e avançando, porque esse é o Espírito que recebemos. Esta é a orientação que nós recebemos para atravessar momentos difíceis. E nós não agiremos diferentes. Oremos. Feche os teus olhos. Apresenta. Se você pode se ajoelhar, faça. Se não pode, põe a sua mão assim sobre o seu coração. Você vai estar ajoelhando dentro de você. Pai querido e eterno, fiel, verdadeiro, cumpre em nós a sua palavra e as suas promessas. Se importa com a nossa dor. Se importa com aqueles que se sentirão incapazes de conquistar o que foi prometido pelo Senhor. E a promessa dada a nós é de salvação e cura. Meu Deus, a mesma raiz no grego para a palavra salvação é a mesma para a palavra cura. Então, nosso Deus salva e nosso Deus cura. Meu Deus, não importa
como esta pessoa esteja. Ele diz: vinde como estáis. Não importa, meu Deus, o passado desta pessoa. O quanto com o pecado tem ferido a Deus. Porque o nosso pecado fere a Deus. E tem gente que, por causa do pecado, se acha indigno, incapaz de ser perdoado. É mentira. E o Senhor enviou um espírito, meu Deus, que vai se colocar do lado dessa pessoa e vai fazê-la enxergar com clareza, confiar, acreditar. Nós abrimos este jejum e te pedimos, nós buscamos o fortalecimento, a sabedoria, a intercessão. Teu Espírito Santo começa a interceder agora por essa pessoa, que abre esse jejum junto conosco. Meia-noite nós vamos entregar. Trabalha o Espírito Santo, porque o Senhor intercede. O Senhor consola os corações, meu Deus. Tira a marca do fracasso, a marca do pecado, que tem impedido essa pessoa de acreditar que o Senhor está do lado dela. O Senhor escolheu ela para ser salva e se colocou do lado dela. Espírito Santo, nós nos colocamos na sua dependência e cremos que o Senhor será conosco. Em nome de Jesus. Deixa eu mandar beijo, gente. Tem tanta gente que... Eu vi a obreira Neuceli. Que saudade da obreira Neuceli. Hoje eu acho que ela foi no culto das 4. Não podemos... É ruim, sabe? Porque aquelas pessoas que estão sempre na igreja... Hoje eu cheguei lá, cadê a pastora Priscila? Cadê a pastora Alex? Cadê a obreira Neuceli? A obreira Fabiana? Falei, gente... Mas amém, que bom que podemos nos ver. Deixa eu mandar um beijo para o pessoal de Divinópolis, né? Um beijo para a Delourdes, um beijo para a Mirinha, um beijo para o Hudson, para a Lourdinha, todos que nos acompanham, né? Mandar um beijo para Itaguaçu, um beijo para a Marília. Se tiver mais alguém de Itaguaçu, um beijo para a Selminha lá de Divinópolis, né? Que saudade de você, Gisele. Que a Gisele também, né? A Gisele estava sempre junto conosco. Um beijo para a Gisele, um beijo para a obreira Érica. É muito bom ter a obreira Érica participando junto conosco. Um beijo para a Nice. Irani, cadê você? Um beijo para você, Irani. Né? Um beijo para a Maria Rosana, está sempre presente, sempre perto. Um beijo para a Thaís. Né? Um beijo para o Zequias, um beijo para você, Zequinha, um beijo para o Toninho, né? A gente sente uma saudade, né? Dá vontade de não desligar, dá vontade de não encerrar a live. Deixa eu mandar um beijo para 2 irmãos, muito importante, o irmão Marcelo, filho da irmã Maria Rosana, é compositor, né? Ele compôs uma música, a Ovelhinha, nunca mais cantou essa música, Marcelo. E um beijo para o irmão Murilo, que é o irmão... Vitorinha. Vitorinha, né? Vitorinha. Vitorinha no deserto. Esse menino é profeta. Vitorinha no deserto. É o momento que nós estamos atravessando. Um beijo para o irmão Murilo. O irmão Murilo é o irmãozinho do irmão Marcelo. A vontade que dá de ficar aqui conversando, né? Assim, batendo papo, fazer um café... aqui, tomar café junto? Infelizmente, isso não é possível. Um beijo para a irmã Nilza, também não vi, irmã Nilza, né? Um beijo para a pastora Débora. Pastora Débora, a senhora faz falta sempre, né? Então, é muito bom, né, gente? Essas presenças, né? Um beijo para a Sandra. Sandrinha, que saudade de você. São as irmãs do abraço, né? Tem a unção do abraço. A Delourdes, lá de Divinópolis, a Nícia, aqui de Jacaraípe, e a Sandra de Jacaraípe. Né? Tem aquela coisa, né, para abraçar. Um beijo para o Henrique Baruque, eu não sei se é o Baruque, mas seja a família toda, pronto. Nivaldo, Marisete, Baruque, Sofia, um beijo para todo mundo, né? E eu vou mostrar terça-feira os nossos colaboradores. Vou mostrar o Henrique, que é bonito aqui, vou mostrar a Tainá, que é bonito. Um beijo para a pastora Leite. A pastora Leite está tão perto, né, gente? Nem... Um beijo para a Marlúcia. Né? E é muito bom.
esse momento aqui, ele é muito... Um beijo para Elisiane, que é Elisiane. Hã? E o Josué, claro. O Josué é gato. Então, ó, gente, a gente brinca, né? Um beijo para Penha, que eu tô lendo. Não dá para falar o nome de todo mundo, né? Um beijo para quem está se manifestando, um beijo para quem não está se manifestando. Inscrevam-se no canal da igreja. Deixe o seu like. É like que fala, Tainá? Isso. Aprendi com a Liz. A Liz que fala, vovó, deixa o seu like. Brincando de fazer vídeo. Então, é muito importante que você se inscreva no canal da igreja, é muito importante que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, dê esse retorno para a gente, né? Por quê? Porque isso nos dá força e nos faz mais acessíveis também às outras pessoas. Bia, eu não esqueci. Beijo para você, Beatriz. Beijo para a Vanderleia também. E... Gente, o Heitor está me assistindo, é isso mesmo, o irmão Heitor. Então, esse aqui, um beijo especial para o irmão Heitor. O Heitor acho que tem 6 anos, mas ele é fofo, gente. E ele quer ser fazendeiro e pastor. Esse menino, essa igreja só tem gente bonita e gente que tem visão de Deus, né? Desde pequenininho tem visão de Deus. Então, ó, um beijo para vocês, abraço para vocês, até meia-noite, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo vocês.